Fala aí, mané, beleza? Beleza, meu camarada. Estamos de volta. Vamos nessa então. É, No capítulo anterior, a gente falou sobre o governo Temer, né? O impeachment da Dilma e o passando pelo governo Temer. E Uhum. agora a gente vai adiante, né? Tem mais Vamos alguma adiante. pincelada que tu queira dar aí no Temer, cara? Plano Temer, o governo vem logo depois do impeachment, foi um governo muito impopular, né? O apoio que o Temer tinha era diretamente proporcional à rejeição do PT. Então as pessoas não apoiavam o Temer, as pessoas rejeitavam o PT, né? O Temer vem com uma fica famoso, né? Fica notório por uma total rejeição dos demais países do mundo afora, né? As pessoas se afastam do Temer, por conseguinte, do Brasil, em função desse momento da política brasileira, que o impeachment foi uma coisa extremamente controversa, por mais que as pessoas gostem muito de bater martelos, né? Ah, o impeachment foi certo, o impeachment foi errado e tá todo mundo já com as suas verdades prontinhas, mas ninguém para pensar muito a respeito disso, analisar as, as, os desdobramentos, né? O que se colheu, quais foram os frutos de todo esse esforço político do impeachment, né? E os frutos são esses. Nós fomos rejeitados, nós nos tornamos, sabe, estar do lado, tirar uma foto do lado do Temer era uma coisa perigosa. Os políticos não queriam, né? Tem fotos célebres, né? Encontro do G20, o BRICS, etc. e tal. A gente até conversou na última vez que a gente discutiu, no último vídeo, surgiu essa dúvida, né? Se o Temer tinha ou não fotos com os membros do BRICS, como é que foram essas fotos, eu não lembro de ter visto. Eu acabei nem pesquisando, podia até ter pesquisado, não pesquisei. Mas o fato é que era um. Fala, Marcelo. No dia que a gente estava falando aqui, você estava falando, na verdade, sobre o Bolsonaro, e aí eu achei uma foto que o BRICS postou, que era com o Temer, na época do Bolsonaro. Então, Ui, é verdade, cara, é isso foi verdade. Olha, notícia. sim, né? Bom, gente, política externa, fiquem vocês sabendo, caso vocês não soubessem ainda, política externa, os recados diplomáticos são dados dessa maneira, né? As nações não fazem isso por um equívoco, por um erro, por um... Ai, que mancada, erramos o presidente. Isso não existe, tá? Isso não existe. As pessoas fazem isso para dar recados, sem precisar de falar com todas as letras. E outra coisa, a foto do BRICS com o Temer ele está totalmente à esquerda, né, ou à direita, Uhum. dependendo de onde você está vendo, né? Se você está vendo a foto ou se você está na foto, né? Uhum. Enquanto que a foto com o Bolsonaro ele está central. Aliás, uma Sim. gafe que o Bolsonaro cometeu, né? Que na hora da foto todo mundo meio que dá as mãos ou levanta as mãos. Enfim, todo mundo faz um movimento e ele meio que cutuca o Modi, né? O primeiro-ministro da Índia, tipo, faz isso aí, entendeu? É meio feio o que ele faz. Um tosquinho, né? O Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Sem muito, sem muito traquejo. Mais ou menos como na época lá que o George W. Bush disse para a rainha da Inglaterra que ela era jeitosinha, né? São esses caras assim muito autênticos, né? Essa autenticidade aí vou te falar um negócio. Mas beleza. Segue o tema, né? O Temer, quando ele entrega o Brasil para o Bolsonaro, ele entrega o Brasil extremamente dividido, né? A eleição que colocou o Bolsonaro no poder foi uma eleição extremamente é, caótica e Bolsonaro levou uma facada, né? Aí quem gosta de teorias da conspiração, meu chapeuzinho de papel alumínio está ali em cima.
Eu não vou pegar ele agora não, deixa ele quieto. Ainda não está na hora. Se um dia alguém provar, demonstrar e desenrolar isso, mostrando que o Bolsonaro não levou uma facada, eu vou ser o primeiro a dizer que não levou. Mas até então, para mim, ele levou uma facada. Tá? Se ele levou a mando do PT, se ele levou a mando dos próprios amigos dele que queriam porra ele fora para ganhar a eleição, se ele levou a facada de simplesmente um imbecil que se viu motivado a fazer isso por conta própria, eu não tenho a menor condição de especular a respeito disso, porque simplesmente não deram, ninguém vai dar as informações necessárias para que a gente consiga especular a respeito disso, pelo menos não por enquanto. Vamos ver para o futuro. Mas levou a facada e fake news à torto e à direito. Não que isso não existisse antes, fake news existe desde que o ser humano aprendeu a falar, mas a questão é que nesse contexto atual, as fake news elas estão industrializadas. Né? Antigamente, para você espalhar fake news, você tinha que colar cartaz nos muros. Né? Hoje não. Né? Hoje você tem empresas, megacorporações, que estão faturando muito dinheiro no mercado de fake news. Eu acho que cabe a gente fazer um vídeo sobre isso, até porque a gente tem que falar sobre a lei da fake news, a lei de não pode falar mal dos deputados, e acho que a gente pode fazer um encapsulado disso tudo aí num vídeo. Sem dúvida. E aí eu vou querer usar esse contexto para poder demonstrar uma coisa que eu e Marcelo a gente vem conversando e a gente vem desenvolvendo isso. Eu percebo que nós estamos desenvolvendo isso, percebendo isso juntos, sabe? Desse personagem Brasil, né? De quem é esse personagem Brasil? De quem é essa pessoa Brasil? Se a gente pegasse os 220 milhões de brasileiros, fizesse uma média da personalidade de todas essas pessoas e transformassem elas no Brasil, numa única pessoa, o que seria essa pessoa? Seria uma pessoa honesta? Seria uma pessoa desonesta? Seria uma pessoa trabalhadora? Seria um preguiçoso? Seria uma pessoa burra? Seria uma pessoa inteligente? Né? O que é? Quem seria? Qual seria a cara desse brasileiro que é a união e a média de todos os brasileiros que existem? Né? E quais são as atitudes dele? Quem é ele? O que ele está fazendo? Né? E aí, nessa linha do tempo que a gente está traçando aqui, eu acho que deu para ver esse Brasil, essa pessoa em ação. Né? Deu para ver um pouquinho do diário dessa pessoa. O que ela vem fazendo nos últimos anos? E aí eu acho que o governo Temer ele marca uma virada, um ponto muito importante na vida dessa pessoa, que ela vinha agindo de uma determinada maneira nos últimos, vou arriscar aqui, nos últimos 100 anos, sabe? Ela vinha numa linha nos últimos 100 anos. E por mais que tenha tido muitos tropeços, por mais que tenha tido muitas, sabe, muitos vacilos e muitas recaídas, nesses últimos 8 anos, esse ser humano, essa pessoa, ela tem um surto psicótico, cara. Ela bate com a cabeça em algum lugar, ou batem na cabeça dela, né, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode tomar, e ela pira, porque ela toma um caminho contrário. Sabe? Ela deixa de galgar devagarinho todas aquelas conquistas que a gente veio marcando, e a gente pode esticar essa linha do tempo mais para trás, a gente vai ver que essas conquistas vêm de outras conquistas. Né? Até as dificuldades vêm da superação de dificuldades anteriores. Né? E quando chega nesse momento, a coisa degringola. Essa pessoa surta. Sabe, ela tem sei lá, um burnout. Sabe qual é? E surta, porque ela toma um caminho totalmente diferente. Sabe? A gente vinha num processo de desenvolver uma identidade própria, de se tornar algo diferente, de se tornar realmente um indivíduo com autoestima, com identidade.
e a gente volta a ser submisso, a se colocar numa posição de submissão, buscar por essa submissão. E isso é um negócio que é marcante. Eu acho que é assim, cara, eu estou realmente pouco me lixando para quem votou em quem. Eu não estou nem aí. Eu estou falando desse indivíduo, dessa criatura que personifica a nação brasileira. Ela tomou um rumo completamente diferente de tudo que tinha sido feito antes, de tudo que ela vinha fazendo antes. E esse rumo não foi no sentido de fazer diferente para fazer melhor. Foi no sentido de destruir o que vinha sendo feito, desconstruir o que estava sendo construído. Então, para mim, essa é a marca. É o que vai definir os últimos 6 anos de Brasil. Né? Uma série de desconstruções, uma série de recaídas e, sabe, erros, de fato. Né? A gente pode enumerar vários. Mas, diga aí, Marcelo. Acho que a gente pode colocar da seguinte forma: o Brasil, que você falou várias vezes nessa sequência de vídeos aí que a gente está fazendo, o Brasil ele tem um projeto. Ele tem um projeto de país, ele tem um plano de governo, ele tem. Eu acho que é pouco explorado, entendeu? Eu acho que falta alguém para dizer assim, porra, é isso, entendeu? Isso se chama doutrina, né? Outros países, por exemplo, se você for falar de Rússia, né? É uma questão que está em alta, todo mundo falando, a Rússia vai jogar bomba nuclear, a Rússia não vai, porque existe uma doutrina para isso. E não é o Putin louco, genocida maluca, que vai apertar um botão e vai explodir o planeta. Não é assim que funciona. Os países eles têm mecanismos burocráticos, chama do que quiser, mas os países eles têm mecanismos para funcionar. E isso se chama doutrina. Então, isso precisava, na minha opinião, tá? O Brasil precisava crivar, e existe, tá? Mas ele deveria crivar isso em diamante. E ó, Sim. não interessa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é a esquerda, se é a direita, se é o centrão, se é o norte, sul, ao centro, dentro, não importa. A doutrina é essa. Tá? Isso aí, Davidson, eu vou até falar. Uma das coisas que eu percebi, hoje a Europa está muito complicada, mas quando eu cheguei aqui na Europa, uma das coisas que eu percebi foi isso. A esquerda não é muito para a esquerda, entendeu? Eles fazem as ideologias de esquerda deles, mas o pilar do país é feito. A educação é feita, a indústria tem atenção, tudo tem a atenção que deve ter. É a mesma coisa a direita. A direita, ela vai, luta das suas coisas, não sei o quê, mas a educação é feita, a infraestrutura é feita. Os países, de forma geral, eles separam, sabe, o campo da picuinha dos grupos políticos do projeto, da visão de país. Tá? Durante muito tempo, por mais que isso não tenha sido enfatizado, como você bem apontou, isso foi respeitado no Brasil. Isso foi respeitado no Brasil. A gente vai até aqui. Além disso, aí não, aí começa a fuder a porra toda. Vai ser ruim para todo mundo se a gente passar dessa linha. Isso foi respeitado, em boa medida, por todo mundo. Né? E essa visão de país, né, ela tem que ser realmente sagrada, cara. Ela tem que ser sagrada. E ela tem que ser preservada e você não pode entrar num círculo de desfaz o que o cara fez antes porque eu quero que seja o meu. Porque se de 4 em 4 anos o cara que entrar quiser fazer o dele, Deus do céu, a gente não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, a gente vai precisar botar um rei lá. Né? Porque senão não vamos a lugar nenhum. E não vamos botar rei porra nenhuma. Não vamos, porque não precisamos.
Né? Não vamos votar. Não precisa. Ouviu o seu Luiz Felipe? Não vamos, não. Não vamos. Se botar essa porra, meu irmão, segura. Chega a dar dá um negócio no estômago. Não vamos, tá? Dá mesmo. Porra, não fode, rapaz. Vamos voltar para 200 anos atrás? Ah, pra puta que pariu? Não vamos. Dá certo. Tava dando aos trancos e barrancos. E esses trancos e barrancos são porque o brasileiro ele é envergonhado do Brasil. Sabe? O brasileiro é envergonhado, ele foi ensinado a ter vergonha. O brasileiro, os políticos brasileiros, eles querem fazer, mas não querem falar que estão fazendo, porque isso pode comprometer lá na frente, eu vou ter que falar, pode ser que eu favoreça alguém que eu não queira favorecer, eles têm essa mesquinharia que, vamos lá, estou falando aqui que nos últimos 6 anos, o Brasil deu uma guinada, um surto psicótico, deu, mas essa porta foi aberta. Abriu-se a janela para que esse surto psicótico acontecesse. E a abertura da janela foi um projeto de poder de seu Luiz Inácio Lula da Silva. Foi. Tá entendendo? Ele botou a bunda do Brasil na janela. Davidson, acho que ninguém vai assistir o canal, cara. Você não pode falar mal do Lula e do Bolsonaro no mesmo vídeo, cara. Não pode, né, cara? As pessoas têm que pelo menos achar que dá para colocar numa caixinha. Fudeu. Mas a verdade é essa, né, cara? Você colocar o PT é o Salvador, é o pai dos pobres. Não existe Salvador. O presidente é funcionário público. Ele é pago com dinheiro público, ele é seu funcionário, ele é funcionário da Dona Maria que faz quentinha para vender. Ele é funcionário. Né? E quando se cria essa imagem do presidente, né, do salvador da pátria ou do grande vilão da pátria, você cria essa ideologia de que, pô, esse cara aqui ou ele vai me salvar ou ele vai me ferrar. E não é assim que funciona, né? E aí continua, cara. Então, a gente entra nessa disputa de ego, né? E a população brasileira, ela gosta muito disso, sabe? O povo gosta, acha divertido, né? Por quê? Porque como é que chama lá, que teve entre o Lula e o Bolsonaro na Globo? Aquilo foi um circo, cara. Aquilo foi o pior circo que eu já vi em toda a minha vida, cara. Cara, o brasileiro curte, tá? O brasileiro curte, ele foi educado a raciocinar dentro de uma lógica dicotômica, sabe? De tipo assim, tem o bem e o mal, né? Se eu sou do bem, novela da Globo, né? Tem a Carminha. Novela da Globo. Cara, a novela da Globo, ela tem 3 núcleos. 3 núcleos, tá? Ela tem o núcleo do bem, ela tem o núcleo do mal, e ela tem o terceiro núcleo. Qual que é o terceiro núcleo? O terceiro núcleo é o núcleo cômico. São esses 3 núcleos principais. E aí, a Rutinha, a Raquel e o Tonho da Lua. O Rutinha, cara, é a Rutinha, a Raquel e o Tonho da Lua. O Tonho da Lua, coitado. Meu irmão, e aí, cara, se você não é do bem nem do mal, você é cômico. Então eu tô aqui, não tô defendendo nem o Lula nem o Bolsonaro. Eu sou cômico. Eu tô aqui para fazer rir. Gente, isso sabe, isso é a destruição do senso crítico, cara. E Davidson, quem quer rir tem que fazer rir, irmão. Cara, então, o que eu te digo? Quando a gente entra nesse embate de apontar os erros de todos, você vira palhaço. Tá entendendo? Você vira palhaço. As pessoas estão errando. Erraram nisso e naquilo. Mas viu só, isso mesmo, também acho. Não, mas o outro também errou, não. Então agora você não presta. Você prestava 5 minutos atrás.
Né? E assim, a gente destrói o vídeo do canal. Porque, cara, se a gente tirar de lado toda a cortina de fumaça, ele vai destruir a Amazônia, ele vai, sei lá, trazer o comunismo para o Brasil e blá, 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 Transformar o blá, blá, Brasil em blá, blá, ditadura. transformar o Brasil em ditadura. Por que não? Porque o Bolsonaro ia transformar o Brasil em ditadura, né? Agora o Lula vai transformar o Brasil em ditadura, né? Todo mundo vai transformar o Brasil em ditadura, cara. Porra, então... Agora, o medo é se transformar numa ditadura, numa ditadura nazifascista, ou se transformar numa ditadura do proletariado, né? Essa aqui é o medo. Porra, meu irmão, olha só, não tem nada de ditadura, não tem. Tá? Vamos abandonar esse retardamento, né? Vamos abandonar isso. Não tem ditadura, não tem comunismo, não tem nada disso. Não tem. Tem um bando de políticos percebendo aonde o povo é mais otário e explorando isso. É isso que tem. Ah, você tem medo de... Então, estão vindo. Você tem medo de comunista? Então eu vou dizer que os comunistas estão vindo. Sabe, você vender uma madeira de piroca. Ah, tá, foi mal. É isso, tá entendendo? Mas o caso... Aí, tá vendo? A parada é essa, cara. Resumidamente, depois do surto psicótico, o político vai explorar onde você tem medo. Você tem medo de quê, meu querido? Né? Você tem medo de comunista? Os comunistas estão vindo. Já volto aí. Pois é, isso aí se chama inteligência emocional, né, cara? O que essas pessoas fazem, elas trabalham com o teu emocional, né? Então você tende a ficar o tempo inteiro... Você vê, você pega hoje e assiste o noticiário, você pega e lê revista, lê jornal, você está o tempo inteiro ansioso, você está o tempo inteiro nervoso. Por quê? Porque é feito para isso, é feito para a tua cabeça ficar com medo, é feito para a tua cabeça ficar... ansiosa, preocupada. Ai, meu Deus, o Lula vai ganhar e vai botar um mendigo dentro da minha casa. O outro, ai, meu Deus, o Bolsonaro vai ganhar e vai botar a ditadura. Ai, meu Deus, o fulano vai ganhar e vai explodir o país. Então, ela é feita dessa forma. Ela é feita para você estar sempre, constantemente com medo, constantemente receoso de que alguma coisa vai acontecer com você. Não vai acontecer nada, o cara vai chegar lá, o Lula não pode botar mendigo na tua casa não, irmão. O Bolsonaro não pode fazer as paradas que nego fala, não, fazer ditadura. Vai fazer ditadura com o quê, irmão? Não tem apoio popular para isso. Você não bota exército na rua, exército brasileiro, tadinho, sucateado. Você não bota ele na rua e tá tranquilo, não. Mesmo que não tivesse sucateado, Marcelo, mesmo que o exército brasileiro fosse a maior potência militar do planeta. Gente, o militar é um cidadão também, tá? O militar também é cidadão, o militar também tem opinião política, sabe? Eles não são um computador onde os caras vão lá e plugam um pendrive e dão download na opinião deles, não, cara. Cada um tem o seu pensamento. Cada um tem o seu pensamento. Mesmo pro golpe de 64... eles não estavam todos uníssonos para dar o golpe, não. Tinha muita discordância dentro do Exército. A gente pode falar disso mais tarde, mas tinha muita discordância dentro do Exército. Então não é assim, cara, porque vai no estalar de dedos, numa meia dúzia de retardado que entra em prédio público e destrói tudo, vamos implementar a ditadura no Brasil. Não é assim não, cara. Não é assim não. Tá entendendo? A gente tem aí, os últimos 100 anos, a gente teve 2 ditaduras. Os últimos 100 anos. Né? Então, peraí, vamos com calma. E só tivemos também... Por quê? Porque a gente teve influência de superpotência estrangeira, porra. Né? A gente teve uma quarta frota aí para aterrorizar a política nacional. Não é toda hora que se tem esse tipo de conjuntura também. Então vamos com calma, vamos relaxar, não vai ter ditadura, não vai ter ditadura. Tá? O que a gente tem que estar concentrado
não é no que os políticos estão falando para você se cagar de medo dentro de casa. O que a gente tem que estar concentrado é no que vai desdobrar. Vai desdobrar em quê? Tá entendendo? Por exemplo, aí eu vou falar da guinada louca que a gente deu nos últimos anos, né? Falar que pegar a soja que a gente vendia para a China e passar a vender para os Estados Unidos, o maior produtor de soja do mundo, que é os Estados Unidos, a gente passou a pegar, nós somos o segundo, eles são o primeiro. A gente pega a nossa soja que a gente vendia para a China e vende para os Estados Unidos. Qual é o intuito disso? Para que o americano quer comprar nossa soja? Pô, quer dominar o mercado, né, cara? Eles querem dominar o mercado. Fica com todo o poder na mão. Cara, a gente está pegando o nosso principal parceiro comercial, membro dos BRICS, nosso irmão. No momento, eles são nossos irmãos. Nós estamos pegando essa gente e estamos botando na mão dos Estados Unidos. Criando dependência, fazendo eles ficarem dependentes dos Estados Unidos. A gente está colaborando para um plano geopolítico que não é nosso. Independente da China, vamos deixar a China um pouquinho de lado. Os Estados Unidos comprando, ou o Brasil sendo forçado a comprar a soja brasileira, o Brasil sendo forçado a vender a soja brasileira, os Estados Unidos dita o preço, eles são os maiores produtores. E eles vão passar a ser os maiores produtores e os maiores dominantes daquela commodity. Então eles chegam para o Brasil e falam, legal, pô, você está vendendo para a China, sei lá, R$1.000 a tonelada, que se importa. Tá bom, para a gente você vai vender a 500, porque se não vender para a gente a 500, você vai vender para a China a nada, porque eu não vou deixar. Vai apodrecer aí. Vai ficar aí podre, Entendeu? Gente, a política externa é um jogo pesado. É um jogo pesado e não se sobrevive nesse mundo sozinho, não. Principalmente quando você não é o mais forte. Você precisa de amigos, cara. Você precisa de amigos. E nós estávamos fazendo esses amigos, nós estávamos consolidando essas amizades. Nós estávamos criando um grupo, uma rede de interesses que estavam convergindo na mesma direção. E não é só BRICS, são todos esses países que agora estão querendo entrar para o BRICS. Não só o BRICS, o Mercosul, a Unasul, enfim. Exatamente. Tem uma fila tentando se alinhar, a África, tentando se alinhar a esse movimento que foi começado lá na década nos primeiros anos do ano 2000, nas primeiras décadas dos anos 2000, esse movimento foi começado lá e está gerando os frutos agora. Aí agora que é a hora do negócio bombar, a gente tem um surto psicótico, resolve se agarrar às botinas dos Estados Unidos de novo, e as pessoas acham que isso é coincidência, que isso é porque o PT ia implementar o comunismo no Brasil. Gente, não é. O PT, nesse caso, é irrelevante. Podia ser qualquer outro presidente no poder nesse momento, ia tomar uma paulada na cabeça. Podia ter sido o melhor presidente da história do país, que muita gente diz que o Lula foi. Não, eu não concordo. Não concordo. O Lula ele desempenhou um papel que era para ter sido desempenhado naquele momento, papel esse que só foi possível ser desempenhado graças a tudo que a gente já apontou que foi feito antes, porra. Se fosse outro presidente no lugar do Lula, faria também. Ia haver distribuição de renda, porque era a hora de distribuir renda. A hora de distribuir renda era aquela. A não ser que a gente tivesse sucumbido à porrada que a gente levou em 2013 e desenrolou daí para frente antes. Aí eles teriam quebrado a gente antes. Mas a artimanha, ela só foi dar certo, a sacanagem que foi feita mundo afora para subjugar o mundo de novo, ela só foi dar certo mesmo em 2013. Porque tudo depende de conjuntura. Nem os Estados Unidos são capazes de fazer o que eles quiserem no momento que eles quiserem. Eles precisam de conjuntura. Eles até conseguem fazer muita coisa, porque eles têm muito dinheiro e têm muito poder.
Mas não é ilimitado, né? Não é. E a gente está vendo os frutos desse limite hoje, né? Pô, Davis, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu ouvi uma piada hoje, que aí eu acho que a gente pegou o Temer e metade do Bolsonaro. Eu acho que convém a gente falar essa transição dos 4 anos do governo Bolsonaro em duas partes. Então, acho que vale um segundo vídeo para a gente falar da segunda metade do governo Bolsonaro. Boa, dá tempo de eu almoçar também, como alguma coisa aqui, eu tô morrendo de fome. Boa, muito bom. E aí você falou isso aí, eu ouvi uma piada hoje, achei sensacional, cara. No canal Castro Brothers, eles têm um programa que é o Não Pode Rir, né? O Ultimate Trocadilhos Fight. E aí o guri fez uma piada que era a seguinte: dois bêbados no boteco, né? Aí um virou pro outro e falou: cara, vamos lá, eu tenho um jacaré no meu lago, lá em casa eu tenho um jacaré treinado. O cara, não, pô, isso é impossível, não sei o que, não, vamos lá que eu te mostro. Aí chegou lá, deu uns tapinha na água, tal, o jacaré chegou, aí o jacaré mostrou o dentão assim, ele foi, deu uma cacetada na cabeça do jacaré e botou o jacaré para mamar. Aí olhou pro cara e falou: aí, é ou não é? Quer também? Aí o cara falou: cara, até quero, só não sei se eu aguento a cacetada na cabeça. A gente sabe que a gente sabe que botaram para mamar, a gente só não sabe se aguentou cacetada na cabeça. E aí a gente vê no próximo vídeo. Com certeza.